A Rússia vetou uma resolução para proibir armas no espaço. A proposta de autoria norte-americana e japonesa foi feita no Conselho de Segurança das Nações Unidas. O texto recebeu 13 votos favoráveis, mas a Rússia, que tem poder de veto, negou o projeto. A China se absteve na votação. Moscou classificou a resolução como um espetáculo sujo e uma manobra cínica. Os Estados Unidos alegam que a Rússia estaria tentando desenvolver um dispositivo com a possibilidade de destruir satélites. Quem vai comentar sobre esse assunto é Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense. Professor, uma ótima noite. Faz tempo que a gente não conversa, pelo menos vejo o senhor aqui muito na programação, mas agora no jornal faz um tempinho já. Uma ótima noite, é sempre um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Rafael, Renata, boa noite a todos. Pois é, Rafael, a gente está se desencontrando, mas é bom conversar com vocês. Professor, quando a gente olha para esse movimento no Conselho de Segurança, principalmente por parte dos Estados Unidos, a gente já acompanhava em fevereiro o Serviço de Inteligência americano dizendo sobre as possíveis intenções do governo russo para que algo fosse construído quando nós olhávamos para uma esfera muito maior do que os limites da Terra. Quando a gente olha hoje para esse embate entre Estados Unidos e Rússia sobre essa negativa na votação da resolução, isso significa automaticamente que a Rússia continua seguindo os planos que foram ali levantados, as possibilidades pelo governo americano, que inclusive isso poderia afetar satélites que são utilizados pelo governo ucraniano durante o combate? Rafael, eu vou focar na palavra automaticamente que você usou na pergunta. Significa automaticamente? Não. Por quê? Porque a Rússia tem dito muitas coisas que não cumpre, diz que não invadiria a Ucrânia, por exemplo. Nesse veto da Rússia, a Linda Thomas-Greenfield, que é a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, disse que é desconcertante o veto da Rússia. Por quê? Porque, primeiro, a Rússia já é signatária de um tratado do espaço exterior, assim como os Estados Unidos, são 114 países do mundo que são signatários desse tratado de 1967, que proíbe a colocação de armas nucleares, armas de destruição em massa em geral no espaço. E segundo, porque o Putin disse recentemente que não tem intenção de colocar arma nuclear no espaço. Mas a inteligência dos Estados Unidos tem revelado desde fevereiro, e esses informes são públicos, que a Rússia tem a intenção de colocar um satélite no espaço dotado de uma ogiva nuclear. Por que isso é relevante, Rafael? Só para a gente entender. Esse tratado de 1967, ele foi assinado no momento de corrida espacial. Se a gente lembrar das aulas de história, a gente vai lembrar que lá em 1950, na década de 50, tem os primeiros mísseis balísticos intercontinentais, e aí em 57 a União Soviética manda o Sputnik, né, o primeiro satélite para o espaço. E aí, na sequência, a ONU começa a discutir a corrida armamentista que está acontecendo e a preocupação da humanidade em não colocar armas nucleares na atmosfera, no espaço, porque uma arma na atmosfera não tem como ser defendida o ataque contra ela. Se você explode uma arma atômica na atmosfera, acaba envenenando o ar. Então, em 63 tem uma reunião da Assembleia Geral da ONU que em 67 vai virar esse tratado. Só que é o seguinte, o tratado não proíbe o uso militar do espaço. Você pode colocar, por exemplo, armas convencionais no espaço. O Brasil, por exemplo, tem um satélite de uso militar em órbita. E, entre outras finalidades, ele tem um uso militar. É o nosso satélite SGDC-1. Agora, colocar armas de destruição em massa realmente é um problema. E aí, só para finalizar essa primeira resposta, porque é uma questão realmente complexa, não é proibido que você lance um míssil, por exemplo, e alveje um satélite. Esses países já fizeram isso. A Rússia já atacou um satélite que ela dizia, dela mesma, que ela dizia que estava funcionando mal. Os Estados Unidos também. A China também. A Rússia fez isso 3 meses antes de invadir a Ucrânia. O que é proibido é colocar armas de destruição em massa mesmo, armas nucleares, por exemplo. Por quê? Porque hoje os satélites são em redes de satélites, são em grande quantidade. Tem 9.500 satélites no espaço, por exemplo, dos quais 5.500 são da Starlink, do Elon Musk. Então, se você tem um míssil e você atinge um satélite, acaba não tirando o sistema do ar. Agora, se você produz uma explosão atômica, produz um pulso eletromagnético que vai desestabilizar e tirar de funcionamento diversos satélites ao mesmo tempo, Rafael.
Professor Vitélio, infelizmente não temos mais tempo, mas é sempre um prazer te receber aqui. Muito obrigada pela entrevista, uma boa noite. Até a próxima, com certeza. Poxa vida, até logo. Até mais, professor.